Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, Gotas de Luz, sobre sua vida. Neste canal, trazemos mensagens para direcionamento e edificação das nossas vidas, de acordo com a Palavra de Deus. Nós vamos continuar a estudar sobre os altares. Já estudamos sobre altares de gratidão, altares de testemunho e hoje vamos estudar sobre os altares de adoração. Nós vamos pegar a figura de Abraão, que construiu 4 altares em sua vida, como um direcionamento para a gente. Abraão recebeu um chamado de Deus, de um Deus invisível que ele não conhecia, para ir para um lugar que ele também não conhecia. E diz a palavra de Deus que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça, como valor. Acreditou, confiou e foi. Alguns historiadores citam o pai de Abraão, Terá, como um fazedor de ídolos. Ou seja, Abraão não tinha nenhuma razão, nenhuma instrução para ir atrás desse Deus invisível. Nós entendemos que ele tinha um vazio dentro de si, que ele buscava preencher, e por isso, quando o chamado de Deus veio, ele não hesitou e foi para este lugar desconhecido, segundo a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler algumas partes. A palavra de Deus diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor o havia instruído, e levou o seu sobrinho com ele. Quando ele chegou na terra que o Senhor lhe mostrou, o Senhor apareceu a Abraão novamente e disse: darei esta terra a seus descendentes. E Abraão então construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor, porque o Senhor havia cumprido a sua palavra e ele estava naquele lugar, o Deus que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul. Veja aqui, não era aquele lugar que tinha algo especial. Acampou numa região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. E ali construiu um outro altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vejam só as atitudes de Abraão, né? Abraão buscou, ouviu, humildemente obedeceu, agiu, foi, quando ele entendeu qual era o caminho que Deus tinha para ele. E lá, nesses lugares por onde ele passou, ele foi edificando altares de adoração. Gente, nós estamos meio desacostumados com essa questão de adorar, não é? Hoje se fala em adorar uma pessoa, a namorada, o namorado, o marido, ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Mas nós estamos falando de adoração a Deus, não é? Abraão, como nosso pai espiritual, pode nos ensinar algumas coisas. Não é? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, que ele andou tanto aos pés do Senhor que ele foi chamado amigo de Deus. Olha só. Então, este modelo de Abraão é um modelo que nos serve, um modelo de obediência, de fé, não é? Mas também de adoração. Quando chegou em Gênesis capítulo 18, o Senhor lhe disse: esconderei eu de Abraão aquilo que eu faço, visto que ele certamente será uma grande e poderosa nação. Olha só a intimidade que Deus tinha com ele. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e as famílias deles, para que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. E assim, farei por Abraão tudo o que tenho prometido. Versos 17 a 19. Então vejam que Deus estava atento às atitudes de Abraão e à fé do seu coração. Assim como Abraão em sua jornada, não é, que buscou, ouviu a voz de Deus e assim por diante, Cristo andou por esse caminho e foi abençoando a todos com quem ele encontrava. E as pessoas se prostravam diante dele. Então, lendo a palavra, eu entendo que o altar de adoração do Novo Testamento, o lugar sagrado, é aos pés de Jesus, prostrados aos pés de Jesus, não é? A atitude é a mesma de Abraão, é buscar
este Deus maravilhoso, invisível, mas real. Não é? Ouvir, conectar, deixar que as nossas antenas estejam ligadas na sintonia, não é? Ou em sintonia com o Senhor, na frequência do Senhor. Humildemente obedecer e agir de acordo com o que nós entendermos que Ele vai encaminhar a nossa vida. Deus tem um plano para cada um de nós. E ali, em cada lugar que nós passamos, em cada situação, ao longo da jornada da nossa vida, não é? Para esse lugar desconhecido para o qual o Senhor vai nos levar, nós edificarmos altares de adoração, confessando o nosso pequenino tamanho, a nossa dependência do Senhor integral. Veja que quando aquele cego de nascença de João capítulo 9, que foi curado por Jesus e foi perseguido pelos religiosos que não acreditavam que ele tinha sido curado ou que ele tinha sido cego de nascença, quando ele encontrou com o Senhor Jesus, ele prostrado adorou. Em Mateus capítulo 8, um leproso que Jesus curou e da mesma forma um outro leproso em Lucas 17, um daqueles 10 que foram curados por Jesus, aquele que voltou, ambos se prostraram aos pés de Jesus. Jairo, que era um líder lá da sinagoga, um religioso que tinha uma filhinha doente, ele pouco se importou com quem estava olhando para ele. Ele foi, localizou onde estava Jesus, se prostrou aos pés dele, porque a sua filhinha estava à morte. Nessa hora, meus queridos, não vale religião, não vale posição, não vale nada. Os magos, aqueles, né, sábios que saíram, né, de longe, foram encontrar, guiados por aquela estrela, naquela estrebaria, o menino Jesus, não é? O menino Deus que havia nascido. Como eles fizeram? Se prostraram diante daquele que seria o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Maria, aquela irmã de Marta, diz a palavra de Deus, escolheu a melhor parte, prostrou-se e recebeu conselhos e bênçãos que ela nunca mais esqueceu, né? A Bíblia fala que não lhe seriam tiradas, né? Quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, nós recebemos instrução, nós recebemos a presença de Jesus. E aquilo marca o nosso coração, alimenta a nossa alma, não é? Dessedenta a nossa sede. Paulo, o apóstolo, diz assim, né, que ele se prostrava quando ele intercedia pelos seus conterrâneos, para que eles pudessem descobrir as dimensões do reino de Deus e conhecerem mais profundamente o amor de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 3. O próprio Cristo se prostrava diante do Pai, não é? Naquele dia intenso em que ele se prostrou lá no Getsêmani, às vésperas de ser preso, e ali suou gotas de sangue. Ou seja, há uma entrega de Cristo total, porque ele haveria de assumir os nossos pecados na cruz. Diz a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, né, na visão que João teve das regiões celestiais, não é? Que anjos, seres celestiais portentosos, não é? Que João narra como animais, os anciãos, a Bíblia fala em milhares e milhões de seres angelicais se prostram diante do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Santo de Deus, quando ele foi reconhecido como o único digno e apto a desatar os selos do livro do início do juízo de Deus sobre a humanidade. Ninguém estava apto. E diz, né, a palavra de Deus que João chorava, dizendo, quem pode abrir os selos desse livro? Quem pode desatar esses selos? E aí um anjo veio para ele e falou, calma, veja só, lá está o Cordeiro. Por quê? Porque Cristo veio e entregou a sua vida por nós. Veja só o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versos 6 em diante. E entoavam um cântico novo com estas palavras, tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. E eles cantavam com forte voz, dizendo, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Prostrados, todos os seres celestiais prostrados aos pés de Cristo.
Depois, diz a palavra, ouvi todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, se prostrarem e cantarem louvor e honra, glória e poder, pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Amém. Caramba, dá para ser mais do que isso, gente? Então, o lugar de adoração, nosso lugar para nós nos prostrarmos, hoje não é um lugar de pedra que nós edificamos, um altarzinho ali, isto tudo para o tempo de Abraão, valeu. Mas hoje em dia nós temos, através da obra de Cristo, do véu ser rasgado, de ele poder nos franquear a entrada à presença do Pai através do seu sangue, da sua morte na cruz e da sua ressurreição, nós podemos chegar diante do trono de Deus e nos prostrar aos seus pés e ali sermos ouvidos pelo Deus vivo. E por que prostrarmos diante de Deus, diante de Jesus? Porque ele é tudo isso e é muito mais. Toda a criação se prostra diante de Jesus e nós faremos o mesmo, não é? Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante, fala um pouco, né? Tenta expressar mais dessa grandiosidade do Senhor Jesus Cristo e fala assim: ele é o Filho do Deus vivo, a imagem do Deus invisível e supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas invisíveis e visíveis, como tronos, dominações, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Foi do agrado então do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho, na cruz, o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esse é Jesus, queridos. Então, quando nós vemos aquela figura de Jesus numa cruz, aquilo ali é muito pouco, não é? Quando nós vemos um crucifixo, aquilo é muito pouco. Quando nós idealizamos a Jesus como um ser que andou por esse mundo fazendo bem, é muito pouco. Jesus é autor e consumador da criação. Por meio dele, tudo que existe está existindo e ele é o mantenedor do universo. Nós lemos isso na palavra de Deus. Por isso, não é? Deus lhe concedeu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é acima de qualquer nome, de qualquer organização, de qualquer sistema, de qualquer empresa, de qualquer rei, de qualquer tempo. Diante de Jesus, diz a palavra, todo joelho se prostrará, toda língua confessará que ele é Deus. Está escrito isso em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tenho a mesma atitude, diz a palavra, demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, veja por que ele foi o único digno de abrir os selos daquele livro do juízo. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Deus que tanto Abraão perseguiu, o Deus que ele não enxergou, mas que obedeceu. Ele é o nosso pai na fé, Abraão, e nós vamos seguir o que ele falou. Vamos estar com os ouvidos abertos, vamos buscá-lo, vamos ouvir a sua voz, vamos segui-lo, vamos obedecê-lo humildemente, nos prostrarmos aos seus pés, assim como Jesus foi obediente até a morte de cruz. E por isso, o nome de Jesus é o nome de mais alta honra, diante de quem nos prostramos aos seus pés. O nosso altar de adoração há de ser erguido em cada lugar da nossa vida, em cada momento da nossa vida, em cada experiência, cada episódio que nós tivermos, nós ali vamos edificar um altar de gratidão, de testemunho e de adoração diante do nosso Deus. Querido, estabeleça um lugar aos pés de Cristo, não é? Faça ali a sua morada.
Saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Conheça ao Deus que você está buscando e servindo. Amigo, fiel, verdadeiro, justo, amoroso. Edifique o seu altar de adoração espiritual, onde você possa adorá-lo e ouvir a sua doce voz. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, pode ser no secreto da sua presença, pode ser no episódio da sua vida, pode ser no seu escritório, na sua escola, na sua cozinha, no seu cantinho, lá no secreto, quando você está diante do Pai. Ali edifique um altar de adoração, entregue, derrame, que a sua adoração seja muito maior do que a adoração de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, mas que seja da criatura para com o Criador. Tenha o seu tempo e habite no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que Ele possa te abençoar e possa fazer vir sobre você a mesma promessa que Ele fez sobre Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que você seja uma bênção, assim como Abraão. Vou orar por você agora. Senhor Jesus, o Senhor está aqui ouvindo esta palavra porque o Senhor colocou no meu coração. E agora estas pessoas estão, Senhor, diante de Ti. Muitas delas com o coração, Senhor, na busca desse Deus invisível que muitos não conhecem. Senhor, revela-te a eles, Senhor, como o Senhor se revelou a Abraão. E que eles possam buscar, ouvir, Senhor, seguir, ordenar os seus caminhos de maneira tal a Te agradar, Senhor. E que eles caminhem de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, de graça em graça, Senhor. E que a cada dia eles possam provar da Tua presença. Senhor, o melhor lugar para nós estarmos é aos Teus pés. Assim como, Senhor, aqueles que estavam no Teu tempo, quando o Senhor esteve aqui na terra, se prostraram a Te adorando. E assim como no céu, Senhor, os seres celestiais poderosíssimos, Senhor, se prostram para Te adorar. E o Teu nome é glorificado acima de todo nome. Assim, Senhor, na nossa vida, nós temos o compromisso, Senhor, de estarmos aos Teus pés, de conhecermos mais do Senhor, de abrirmos a nossa alma, abrirmos o nosso coração e Te amarmos acima de todas as coisas, para que o Senhor faça vir sobre nós aquilo que é a Tua promessa, o Teu caminho, o Teu plano para a nossa vida. Que assim seja sobre a vida de cada um que está ouvindo e que ele possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Hoje essa palavra que o Senhor preparou, que Deus o abençoe. Se você gostou dessa palavra curta, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, faça. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem para que você seja um daqueles que semeiam a palavra de Deus, porque muitos estão necessitados agora. E que Deus continue a abençoá-lo até a semana que vem. Amém.